Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um momento de discussão de conceitos. Vamos conversar sobre um conceito muito importante de bioquímica que costuma cair na prova e pode causar bastante confusão. E quando a gente entende essa diferença, tudo fica muito mais fácil. Então vamos lá, vamos entender como que o nosso organismo funciona, metabolicamente falando, quando a gente está falando de uma pessoa em um estado alimentado comparada com uma pessoa no estado de jejum, que é o fasting state e o fed state. Então, no momento que você está no estado alimentado, você entra em um momento metabólico mediado por insulina. Então, aqui a gente tem a insulina como a grande mediadora, o grande hormônio que vai fazer a mediação desse estado alimentado. E isso é diferente no estado de jejum, que você tem os hormônios contra-insulínicos atuando. Então aqui a gente vai ter principalmente o glucagon, mas a gente também tem que lembrar que o cortisol, a epinefrina também são hormônios contra-insulínicos. Então aqui a gente tem a insulina versus o glucagon, vamos pensar assim. E a insulina, ela tem um efeito anabólico. Então, durante o estado alimentado, a gente vai ter as reações anabólicas, que são mediadas pela insulina. Portanto, são reações que ficam muito aumentadas e estimuladas durante o meu período alimentado. Então, no período alimentado, a alta de insulina estimula as reações anabólicas e durante o período alimentado, as minhas reações mediadas pelo glucagon, que são as reações catabólicas, elas ficam inibidas, então elas ficam todas baixas. E a mesma ideia vale para o momento de jejum. No momento de jejum, o meu glucagon está alto, portanto as reações catabólicas ficam hiperestimuladas e as minhas reações anabólicas ficam diminuídas, tá? E quais são as reações anabólicas quando a gente pensa em metabolismo, tá? Em energia. As principais reações anabólicas que a gente tem estão listadas aqui. Então, a primeira é o consumo da glicose diretamente. Então, eu pego a glicose, que eu obtive da dieta, vou quebrá-la para produzir ATP. E essas reações anabólicas são essas aqui. Então, a gente tem a glicólise, que é a primeira etapa, o ciclo de Krebs, que é o TCA cycle, e tenho a cadeia transportadora de elétrons, que é a Electron Transport Chain, e a fosforilação oxidativa, que é a Oxidative Phosphorylation. Essas 4 etapas são as etapas diretas, em que eu pego a glicose, ponho para dentro da célula e metabolizo. O que faz muito sentido, né? Se eu estou alimentado, eu tenho muita glicose. Então, no fed state, essas reações vão estar altas, muito estimuladas. E no fasting state, que é o estado de jejum, elas estarão inibidas. Outra reação que é anabólica, que é mediada por insulina, que é a produção de glicogênio. Então, o glicogênio nada mais é do que uma molécula com várias glicoses ligadas uma na outra. Então, durante o meu momento alimentado, a insulina vai estimular a formação de mais glicogênio no fígado. Então, a formação de glicogênio fica alta e no jejum fica baixa. Outra reação anabólica é a produção de ácidos graxos, então fatty acid synthesis fica alta no estado alimentado e fica baixa no estado de jejum, e a síntese de proteína também fica aumentada com a insulina e diminuída com o glucagon. O que faz sentido, no estado alimentado eu quero consumir energia, porque eu tenho muita glicose disponível, e quero armazenar o excesso de glicose. Então tudo aquilo que não for consumido imediatamente será transformado em reserva. No estado de jejum, é o contrário. O que eu quero fazer não tem glicose disponível, eu quero mobilizar as minhas reservas para poder disponibilizar a glicose a partir da reserva. Então, no momento de jejum, as reações catabólicas serão altas, serão estimuladas. E quem são essas reações catabólicas? A primeira que a gente tem, que eu vou falar, é a glycogenolysis, que é a quebra do glicogênio. Então, se durante a alimentação o glicogênio é formado, durante o jejum vai acontecer o oposto, a quebra do glicogênio. Então, fica alto no jejum e baixo na alimentação. O que faz sentido, no jejum eu quero quebrar glicogênio para ter glicose disponível. Também vou ter
Fatty acid consumption, que é a beta oxidation, que é a quebra dos ácidos graxos. Então, se alimentada eu faço gordura, no jejum eu quebro gordura. Faz muito sentido. Então, fica alto no jejum, baixo quando eu estou alimentada. E também no período de jejum eu tenho protein consumption, então eu vou consumir proteínas e não formar proteínas, porque os aminoácidos também podem ser utilizados como fonte de formação de glicose. Eles podem entrar no ciclo de Krebs como intermediários e podem gerar energia. Então a ideia é quebrar proteína para isso. Então no jejum isso fica alto. E também temos a gluconeogenesis, que é a glicogenólise, a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Glico, de glicose. Neo, de nova. Genesis, formação. Então, a formação de uma nova molécula de glicose. Então, eu não estou pegando um glicogênio e quebrando e disponibilizando glicose. O que eu estou fazendo é produzindo uma molécula de glicose do zero. Isso é muito custoso para o seu organismo. Então, a gente evita, nosso corpo evita recorrer a gliconeogênese, tá? Mas no estado de jejum prolongado, principalmente, esse processo fica estimulado e durante o estado alimentado ele fica inibido. Uma vez que você tem essa ideia de o que é formação de energia, quebra de energia, o que é consumo de glicose, formação de reserva de energia, quando você tem essa diferenciação anabólico, catabólico, muito bem estabelecido, e quando você entende que a insulina é para anabólico e o glucagon é para catabólico, isso facilita muito o seu entendimento global do que é o metabolismo, tá? Então tenha essa ideia na cabeça que isso vai facilitar muito o entendimento da bioquímica de maneira geral. E é esse o conceito que eu queria passar para vocês. Beijos, vejo vocês na próxima.